Oi, tô gravando esse vídeo hoje para começar um projeto que, para mim, pessoalmente, vai ser algo que vai ser difícil, né? Eu não vou fazer uma promessa de que isso vai ser um vídeo diário, tá? Mas eu vou me comprometer a postar o máximo que eu puder, tentando fazer um vídeo por dia. E qual que é a minha proposta para isso, né? Para esse momento aqui, para esse vídeo e para os próximos que vão vir. A minha paixão, a minha maior paixão no mundo até hoje, em toda a minha vida, foi fazer esculturas realistas, né? Ser capaz de trazer para a realidade algo que está aqui na minha mente e materializar com as minhas mãos algumas ferramentas e um pedaço de massa, tá? Seja plastilina ou argila. E a minha segunda paixão, que é algo que me dá muita motivação, é algo que me preenche muito, é poder compartilhar o que eu estou fazendo com outras pessoas que também querem aprender a fazer escultura, né? Pessoas que são apaixonadas por escultura, que compartilham desse amor por essa arte, que infelizmente desde o século passado, alguns séculos atrás, né, alguns anos atrás, ela vem flertando com a morte, porque é bem pequeno o número de escultores realistas no mundo, tá? Se você pesquisar hoje e comparar em relação a pintores e desenhistas, o número de escultores realistas é bem pequeno, infelizmente. E já faz um tempo, eu dou aula desde 2009. 2009 eu dei minha primeira aula de escultura, foi uma aula presencial. E foi uma aula com biscuit e tal. E eu pude experimentar pela primeira vez quão incrível é poder compartilhar esse conhecimento com quem quer aprender. E aí, na época da pandemia, eu resolvi que... Eu tive a ideia, né? Tava naquele boom de cursos online, né? Do marketing digital aqui no Brasil. E aí foi quando eu tive a ideia de... Por que não gravar um curso online, né? Apesar de que na época eu não gostava muito da ideia do curso online, porque para mim eu não ia conseguir explicar num vídeo para uma pessoa que está numa outra parte do país ou do mundo como que eu faço para fazer as esculturas, como que é esse passo a passo, né? Eu não ia poder corrigir a escultura da pessoa. Só que eu resolvi fazer mesmo assim. E aí depois de um tempo, depois que eu lancei as primeiras aulas e tal, gravei, postei na plataforma, eu recebi um feedback de uma aluna que ela morava numa, acho que mora ainda, numa cidade do interior. E ela não, sempre quis fazer escultura, só que ela não tinha acesso a esse tipo de conhecimento. E aí ela me mandou um feedback e mexeu muito comigo, que ela dizia mais ou menos o seguinte, que ela estava muito feliz porque finalmente ela ia estar podendo realizar o sonho dela de aprender a fazer escultura realista. Porque por morar numa cidade do interior, não tinha escultores realistas lá. E ela não tinha condição de ir para uma cidade tipo São Paulo. São Paulo, aqui no Brasil, acho que é uma das cidades que mais tem escultores realistas, comparado com outros estados. E ela estava muito feliz e me agradecendo, porque com o meu curso ela ia conseguir finalmente realizar o sonho de aprender escultura realista. E foi nesse momento que eu percebi que o meu pensamento de não vai funcionar, é melhor presencial, ele estava errado. Ele era um pensamento egoísta meu, porque eu achava que para funcionar tinha que ser do jeito que eu achava que era melhor e tal. E tinha me esquecido completamente que existem milhares, centenas de milhares de pessoas que querem aprender isso
mas hoje não tem condição, tanto por não ter um professor perto e não poder se locomover para outra cidade, e muitas vezes por não ter a condição financeira, porque os cursos presenciais, eles têm um valor mais elevado, diferente do curso online, do curso gravado, onde você consegue ter um valor mais acessível, né? Porque a logística de fazer um curso tal é bem menor. E aí de lá para cá eu passei a fazer conteúdo, né? Postar conteúdo no meu Instagram, conteúdo gratuito. Se você for lá agora, você vai ver muita live que eu já fiz, tá lá no perfil, muito vídeo no Reels, muita foto descrevendo o processo. E só que para mim sempre foi uma batalha pessoal essa questão de parar o meu tempo para criar conteúdo, para estar ali durante um momento ali da minha semana, do meu dia, pensando no que exatamente eu ia falar, gravando, editando, postando, lidando com todos os comentários que aparecem, falando o máximo que eu pudesse com as pessoas, lidando com os haters também, que hater aparece muito. E eu sempre soube que uma das melhores formas de poder fazer isso, de poder compartilhar esse conteúdo, era através de vídeos na plataforma, né, no YouTube, de vídeos de maior tempo de duração e de vídeos que hoje eu estou gravando, hoje é 1º de agosto de 2024 e talvez daqui a 6, 7, 10 anos alguém vai estar vendo esse vídeo pela primeira vez, diferente de uma live, tá? Fazia muitas lives no Instagram e tal, mas a live ela você geralmente remove ela depois de um tempo ou ela fica meio perdida ali no perfil do Instagram, né? A não ser que alguém vá lá, entre no meu perfil, saia procurando todos os vídeos. É diferente do YouTube, né? Que você vai lá, digita escultura realista e aparecem várias sugestões de vídeos, você acha o canal, você pode pesquisar pelo vídeo mais antigo, por tema, etc. O formato dessa plataforma é mais fácil para quem quer consumir. E aí meu grande desafio era entender como que eu ia fazer essa questão de produzir os vídeos, de estar ali diariamente, ali o máximo que eu pudesse, tendo esse compromisso de estar compartilhando esse tipo de conteúdo. E aí por um tempo eu pensei, poxa, vai ser um pouco complicado de ter que pensar no que eu vou falar em cada vídeo para poder gravar, para poder subir. E aí eu me lembrei, vendo também alguns perfis aqui no YouTube, eu vi que tem um formato onde ele se encaixa muito com a minha personalidade, com o fato de eu não criar, não querer, não conseguir até esse momento dispor muito conteúdo, muito tempo para estar produzindo conteúdo, pensando, escrevendo conteúdo, tá? Porque acredite ou não, é uma tarefa difícil. Ainda mais quando você não dedica, né? Não tem 100% do tempo para dedicar isso. Eu tenho minhas outras coisas, isso aqui é uma encomenda que eu estou fazendo, que essa semana eu já vou fazer o molde dela e com certeza eu vou compartilhar alguma coisa aqui com vocês. E aí eu vi que esse formato de vlog, de daily vlog, que chamam, basicamente, você pega um momento ali da sua rotina, coloca a câmera, só você e a câmera falando ali, especialmente para quem está assistindo esse vídeo, né? Eu e você, o que eu mais amo fazer. Eu também tinha muita dificuldade na questão de, poxa, eu levo isso como um trabalho, né? De estar compartilhando conteúdo, estar produzindo conteúdo, gravando curso, tudo isso é um trabalho, certo? E eu tenho ali um momento na minha agenda onde é só eu, um spotzinho de luz que nem esse, a minha escultura que eu estou fazendo, e muitas vezes eu estou escutando um audiobook, ouvindo um podcast, ouvindo uma música, ou às vezes eu não estou ouvindo nada, estou só aqui imerso no processo de fazer a minha escultura. Isso aqui é o meu momento sagrado, é o meu momento de fuga dos problemas do dia a dia, da correria, do estresse, né? E eu pensei, cara, a melhor coisa que eu poderia estar fazendo
em questão de compartilhar conteúdo e atingir mais pessoas, é pegar uma hora ali do meu dia, 40 minutos, desse momento onde eu estou produzindo o meu trabalho ali sozinho ali para mim, tá com a câmera ligada e tá conversando com você, compartilhando o que eu estou fazendo, compartilhando principalmente os meus pensamentos para isso que eu estou fazendo aqui na escultura. Para mim isso é o mais importante, tá? Toda vez que eu tive aula com algum escultor que eu admiro, eu sempre foquei muito na questão de passar um tempo com esse artista para entender o que ele pensa em relação à escultura, ao processo de trabalho dele, porque isso é o mais importante. Você absorver, compartilhando ali com aquela pessoa, né, que você admira, com aquele artista, você absorver o que ele pensa, como que ele se comporta para poder fazer aquilo que você quer estar fazendo, certo? E eu acho que esse formato de todo dia estar ali pegando uma hora, meia hora ali, desse meu momento sagrado, tá colocando um vídeo e tá compartilhando com vocês, é algo que vai ser muito importante para mim. Vai mudar muito, vai aumentar muito, vai escalar muito a questão de o número de pessoas que eu vou estar alcançando com isso, certo? Para mim, hoje eu tenho como missão de vida pegar esse meu amor, essa minha paixão por essa arte incrível e tá sendo uma ponte ali de qualquer forma que seja entre alguém que sonha e não faz, ou tá dando os primeiros passos, e alguém que realiza esse sonho, tá? E eu espero, do fundo do meu coração, que você goste desse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você espera disso, o que você quer ver aqui no canal. Lógico, vão ter vídeos onde eu vou falar de ferramentas, vai ter vídeo que eu vou falar sobre determinada massa, determinada técnica, mas o formato que eu vou fazer aqui, a priori, vai ser o de... Estou aqui no meu momento, coloquei a câmera, estou gravando e falando com você, compartilhando esse momento, certo? E para quem não me conhece, tá? Você pode estar vendo esse vídeo pela primeira vez aqui e não me conhece. Meu nome é Assis, eu sou um escultor figurativo realista. Isso é um escultor que faz esse tipo de escultura aqui, tá? Onde você tem ali o realismo como resultado final da sua escultura. Como eu falei mais na parte anterior do vídeo, né? A minha paixão basicamente é fazer escultura e ensinar, certo? E estou começando essa série de vídeos aqui, esse daily vlog. Espero que postando todo dia, né, com esse compromisso, vai ser bem... Assim, imagina que você vai alocar, não, eu vou alocar não só essa questão de estar gravando o vídeo, mas de estar editando o vídeo, de estar subindo na plataforma também. Mas eu vou dar o meu melhor para estar aqui, certo? E se você não me segue no Instagram, segue lá. Eu vou colocar aqui embaixo no vídeo o meu Instagram. Lá tem muito conteúdo bacana, certo? Então é isso. Espero que você me acompanhe, venha comigo nessa jornada. Comece ou se inspire para estar esculpindo mais ainda e bora esculpir.